Meu nome é Ana Elisa Velho Borg, eu sou engenheira agrônoma e estou aqui para apresentar um pouco da minha história. Meu pai é do Rio Grande do Sul e a minha mãe é do Paraná, de Castro, no Paraná, e meu pai, a gente tem propriedade, tem uma fazenda em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Então, meu pai é agrônomo também, de certa forma, eu gosto do agro, gosto das plantas, então segui os seus passos. Meu pai já faleceu e a gente tocou por um tempo a fazenda depois do falecimento dele juntas, né? Nós temos gado no Rio Grande do Sul, então temos uma propriedade lá, mas eu, independente da propriedade, eu sempre trabalhei para ter meu sustento, então tem toda uma história dentro do agro que eu busquei. Eu tenho duas irmãs, são mais novas, um espaçamento de 2 anos, cada uma das minhas irmãs. Uma é doutora em enfermagem, né? E a outra é mestre em engenharia química. Então, tenho duas irmãs, mas todas trabalham de alguma forma, direta ou indiretamente, com a fazenda. Desde pequenas, a gente sempre eu brinco que a gente era os filhos do pai, né? Porque o pai não tinha meninos, né? Não teve filhos, então a gente ia pescar com ele, a gente ia para a lavoura, só que era muito mais, a nossa lavoura era muito mais milho para fazer silagem para o gado e a questão do gado. Então a gente ia buscar o gado, vacinar, banhar, tanto que eu e a minha irmã mais nova fizemos até um curso de doma racional. Nós domamos cada uma égua, um animal. Quando pequena, nós nos mudamos eu nasci em Curitiba, no Paraná, nos mudamos para Castro, Paraná também, a cidade da minha mãe, né, no Paraná. Então estudamos ali, depois meu pai trabalhou na Castrolanda, na cooperativa, depois mudou de emprego, fomos para Ponta Grossa, no Paraná. E ali de Ponta Grossa a gente só saiu dali porque meu avô faleceu, então meu pai se mudou para Lages, Santa Catarina, onde a gente viveu a maior parte da vida em Lages. Por quê? Porque era mais próximo da fazenda para cuidar. Então ele buscou uma cidade próxima à fazenda, né, que tivesse um bom estudo para a gente. Então a gente estudava, ia para banda, fazia basquete, fazia balé, teve uma vida bem movimentada. Nós participava de atletismo quando tinha competições, jogava handebol, eu joguei acho que quase tudo, qualquer esporte, menos vôlei. O resto eu fazia muita coisa. Agronomia, eu pensava que eu gostava muito de bicho, dos animais, por causa do gado na fazenda, e também gostava muito das plantas. E aí meu pai era agrônomo, eu dizia, mas eu vou fazer veterinária.
E aí a veterinária teria muita parte médica, clínica, né? Eu disse, não é para mim. E aí eu escolhi agronomia por quê? Porque dentro da agronomia eu ia ter equino, suíno, bovinocultura. A gente tem as matérias relacionadas aos animais, mas não entra na parte médica. Então eu disse, a agronomia vai me completar. Então foi aí que eu segui na minha paixão. Eu lembro que fui para o estágio e já comecei a trabalhar. Eu acredito que eu peguei o carro e fui para uma cooperativa. E uma amiga, como eu não viajava e ela já dirigia, ela disse, eu vou com você para você aprender a dirigir na estrada. Eu acredito que foi isso. Talvez a Juliana esteve comigo nesses primeiros passos, me ajudando, me orientando a como ir na estrada, né? Depois que eu reencontrei o amor da minha vida, né? Meu marido atual foi meu primeiro namorado. A gente se separou, a vida cada um tomou seu rumo. E aí depois desses 25 anos a gente se reencontrou. E nesse reencontro, nós dois somos agrônomos, né? E ele também, além de agrônomo, é produtor aqui no Paraguai. Então hoje estamos aqui na fazenda. E a gente troca muita informação técnica, as coisas que eu tenho mais vivência, que seria um pouco mais do marketing, um pouco mais do adubo, né? Pelo mestrado em ciência do solo que eu tenho. Então, assim, essa parte de adubação, de pesquisa, tudo que eu já fiz de pesquisa ao longo da minha trajetória pelas empresas que eu passei, eu consigo ajudar ele em algumas coisas. Então, ele está mais na prática, no dia a dia, e eu cuido mais de casa, das meninas só que a gente troca muita informação, está sempre casando informação, né? Digamos, está trazendo juntos e a gente discute, vamos seguir nessa variedade, vamos trocar, esse produto ou esse outro, mas a gente sempre conversa. De Paraguai me encanta a língua. De Paraguai, eu gosto do Paraguai, um pouco da liberdade que o Paraguai nos dá, das áreas que nós temos, eu acho que da agricultura do Paraguai. É um país muito bonito. Eu tive a oportunidade de ir para a Ciudad del Este e para Assunção por dentro, né? Assunção tem que ir por dentro, mas de viajar por dentro do país. E o país é muito bonito. É um país diferente, a gente tem muitas paisagens muito bonitas. Os momentos mais difíceis, eu acredito assim, eu perdi meu pai, foi um momento difícil. Sair de uma empresa, eu acho que um momento marcante, muito marcante da minha carreira foi sair um chefe que eu tinha, ele saiu da empresa. Aquilo, naquele momento, eu acho que o meu preparo, talvez meu conhecimento de mundo, de autoconhecimento, talvez fosse mais fraco. E aquele momento para mim foi eu perdi o chão, sabe? Porque ele era a pessoa que um mentor, faz todo sentido, seria isso.
E esse mentor saiu e eu perdi o chão. Só que depois eu fui ver que era muito mais um medo meu do que da situação em si, né? Mas eu acredito que todas as pessoas têm momentos difíceis e nós temos que ter essa resiliência de tentar ver o melhor das situações. Eu sempre estou buscando, por pior que seja a situação, ver o que a gente tem de aprendizado naquilo e busco sempre estar feliz, alegre, né? E estar enfrentando isso da melhor forma. Momentos felizes da minha vida, eu acredito que também passo diariamente todos os momentos felizes. Tenho muitos momentos felizes, mas o nascimento da minha filha, eu acho que é um marco importante. Meu casamento com o Rodrigo também foi um marco. Reencontrar ele depois de todo esse tempo, acho que foi um marco também muito, muito importante na minha vida. Meu sonho é deixar algum legado, mas esse legado de poder ajudar as pessoas. Hoje, como eu estou mais dona de casa e produtora, eu não estou trabalhando para fora. Mas eu tenho uma mentoria que eu dou para algumas pessoas, né? E essa mentoria, as pessoas têm muito benefício de autoconhecimento. Eu estou fazendo também psicanálise clínica, além de agrônomo. Então tem uma mescla de entendimento do setor do agro e um pouco da psicanálise para poder ajudar produtores. Então não só produtores, mas eu acredito que essa ajuda as pessoas, né? Às vezes eu faço uma venda de uns óleos essenciais, então assim, de trazer alguma cura para uma pessoa que está queimada, da pessoa que está com problema de rinite, sinusite. A gente está sempre buscando ajudar, seja em forma de plantas, em forma de colheita, em forma de... O agro está em tudo na minha vida, né? De uma forma ou de extrato ou de semente. A verdade, a ética, a gente preza muito por isso, ser verdadeiro, né? E viver por isso, pela verdade. Os valores básicos, eu acredito que ser correto, eu acho que hoje em dia é muito difícil, tem muitas frentes distintas e a gente sempre foi muito justo, muito correto, né? Acho que o justo, tanto que eu aprendi desde que comecei a trabalhar. O tratado não sai caro, então se você tratou uma coisa, cumpra, se você fez. Então, eu acho que são valores que a gente não troca. O último emprego que eu tive, formal, né? Eu estava de gerente de marketing numa empresa de semente de milho. Então, a parte do marketing, de certa forma, sempre fez parte da minha vida. Apesar de estar no agro, eu sempre estive ligada ao marketing. Algumas pessoas já dizem, você está influencer hoje, né? Está gravando vídeos. Mas eu acredito que é um vídeo natural, é um vídeo muito mais da nossa vivência, do que a gente passa aqui, do que algo que eu eu quero ser influencer. É muito mais um dia a dia, né, nossa vida. Entra um pouco da agronomia, entra um pouco da psicanálise e dá uma misturada de mente faz essa fusão, né, de como que a gente está trabalhando dentro da lavoura. Porque a gente vê hoje a preocupação muito grande com os produtores, principalmente no Rio Grande do Sul, no Brasil, com uma situação de calamidade, né, com toda a chuva que deu, com todos os problemas. Então a gente vê muito produtor se suicidando
Então, assim, essa parte psicológica do produtor é muito importante. Então, eu venho com essa proposta de tentar dar uma ajudada nesse sentido. A agricultura, o gado me deu experiência, me deu família. Eu acho que minha família é tudo, né? É muito importante para mim. Me deu a minha formação, me deu família, me dá todas as alegrias, né? Eu acho que a vida, por mais difícil que seja, a gente tem que estar sempre buscando esse lado bom, trazer esse diferencial, essa alegria. Agradecer a nossos colaboradores, nossos funcionários, tanto aqui do Paraguai como do Brasil também, né, que nos ajudam, que nos apoiam. Eu acredito que sem eles a gente não faz muita coisa, a gente precisa das pessoas. Todas as pessoas que nos ajudam de forma direta ou indireta, acredito que fazem a diferença, né? Todos têm o seu valor, todos viemos do mesmo lugar, vamos para o mesmo lugar, então a gente não tem muita distinção nisso. Agradecer a minha família, meu marido, minha filha, minha enteada, meu enteado. Tem 2 enteados que também são presentes na minha vida. Minha mãe, que segue bem, saúde, viva. Meu pai já falecido, minhas irmãs também, sobrinhos, sobrinhas. Todos eles, agradecer a família em especial. Aos nossos ancestrais também, que nos trouxeram até aqui. A todos eles, a gente agradece porque sem eles acho que a nossa história talvez não perpetuaria. Temos muito a agradecer a eles. Agradecemos a todos os produtores rurais. Por quê? Porque quando a gente está aqui no campo, eu vejo pelo meu marido que a gente cuida, tem a área de produção, mas se vocês olham no entorno, nós temos matos, nós temos florestas, né, no entorno. Eu também posto, às vezes, a gente vê tamanduá andando, ontem tinha lebre, a gente sai à noite, tem coruja. Então você tem toda uma fauna e flora preservada. Então acho que o produtor rural tem essa característica de cuidar muito do ambiente, ele preserva da forma que ele consegue, da melhor forma. Ele poupa, ele não gosta de estar aplicando um defensivo, né? Ele não quer. Então o produtor não aplica por não precisar. Primeiro que custa e segundo que vai nos trazer prejuízo, né? Quanto mais gasta, mais a gente tem uma necessidade de ter uma produção de um produto de qualidade. Assim como as pessoas vão no mercado comprar um tomate, se tiver uma pintinha, eles não compram, né? Eles vão escolher aquele perfeito, aquela maçã perfeita, aquele tomate perfeito, aquela alface, enfim, né? Então, assim, a gente tem que lembrar um pouco que existe hoje muita distorção da realidade. A gente tem que produzir o melhor fruto. Caso tenha alguma manchinha, alguma coisinha, já é descartado pela população, pela sociedade em geral. E a gente, como produtor, tenta trazer o melhor produto, buscar as melhores tecnologias. Hoje a gente cuida, manejo de planta daninha tem que ser pensado e a gente não pensa nessa safra. A gente tem que pensar, está colhendo agora para pensar no manejo da planta daninha da próxima safra, do ano que vem. Tem que pensar no manejo
não ser só químico, ser cultural, botar uma palhada, né? Ter uma palhada no inverno para poder ter uma produtividade boa. Nós temos que pensar no adubo, então tem que estar manejando profundidade, calcário, tem que estar cuidando do fósforo, potássio não pode estar muito concentrado porque ele é um sal. A gente tem muitos detalhes, né? A questão de pragas, nós temos ataques de pragas, então tem que estar monitorando, tem que visitar a área, tem que cuidar, rezar que Deus nos ajude, que São Pedro nos abençoe com chuva, que a gente vai produzir um pouco melhor, né? Os insumos hoje estão muito altos, nós temos que trabalhar com isso, tem que ter tudo muito calculado, muito bem pensado no que a gente vai, aonde que vai gastar cada coisa, né? Então é todo um sistema que nós temos, uma biologia do solo. Se a gente cavar aqui, for observar, nós vamos ter o quê? Tem minhocas, tem uma vida no solo. Então, quanto maior essa biologia, maior a produtividade da nossa área. Então, a gente tem que cuidar de todos os fatores. O produtor é o que mais tem que pensar em cuidar, preservar isso. Porque se a gente estragar isso, a gente não vai produzir. E tentar que a sociedade nos entenda, enxergue esse lado do produtor como um grande diferencial.